Sabe aqueles dados cada vez mais populares de que as mulheres são mais felizes quando se tornam viúvas? Pois é, eu acho que isso acontece com as mulheres na ficção também. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop, especializada em cinema e linguagem audiovisual, e eu tenho notado que a ficção repete esse padrão da vida real de uma maneira que pode até impactar ou retroceder a evolução de uma personagem feminina, quer ver? Uma das minhas séries favoritas da vida é Law & Order SVU, mas eu tô consideravelmente atrasada ao acompanhar essa história porque eu peguei um spoiler de que depois da saída abrupta do Stabler na temporada 12, ele retorna à vida da Olivia eventualmente na temporada 22. E aqui eu nem dei aviso de spoiler, porque é isso, né? Acho que tá indo pra temporada 28. Esse meu problema com a série é antigo. Então eu ficava evitando que isso acontecesse, que o Stabler voltasse. Eu fazia de tudo pra não chegar na temporada 22. Eu chegava até certo ponto da história e voltava pra resistir do começo, ou pra resistir justamente do ponto que o Stabler não aparece mais. E sim, isso porque eu assumidamente detesto o Stabler, e pra mim nunca fez sentido um cara como ele ter estado na unidade de vítimas especiais pra começar de conversa. Mas também porque eu tinha medo, uma ânsia de que a volta dele faria a Olivia retroceder. Todo o amadurecimento que ela viveu enquanto ele não tava na trama. Por quê? Eu já vi isso antes. Quando eu comecei a assistir Grey's Anatomy, o que me impediu de largar a série muitas vezes era também o spoiler antecipado de que, sim, a Meredith acaba se casando com o mala do Derek, mas o destino, ou melhor, a morte do personagem o separa. Tudo graças a uma suposta briga de bastidores que levou Patrick Dempsey a se desentender com a roteirista e dona da série, Shonda Rhimes, e fez com que seu personagem pagasse o preço. E, embora tenha sido muito sofrido ver a Meredith passar pelo luto do marido, depois valeu a pena ver ela se tornando finalmente o sol. Don't let what he wants eclipse what you need. He's very dreamy, but he is not the sun. You are. E é justo com que a personagem simboliza como um todo. A atriz Ellen Pompeo também travou sua briga com a produção da série nos bastidores, mas de uma maneira diferente do Patrick Dempsey. Ele entrou com um salário muito maior do que o dela, mesmo que a personagem dela desse o nome à série. E ela batalhou pra reverter esse quadro. O mínimo que ela merecia depois de tantas temporadas era ter seu personagem ganhando prêmios, se tornando ativista pelos direitos humanos e tudo mais. Uma verdadeira heroína. E mesmo com o recado da Yang, isso tudo só acontece de verdade quando o Derek sai da trama. Até que Dempsey faz as pazes nos bastidores e retorna como Derek, como um fantasma, mas retorna. Ele aparece como uma visão que a Meredith tem na temporada 17, quando ela contrai Covid e fica em coma, porque realmente a lista de desgraças que essa mulher enfrenta não é pouco. É nesse estado de quase morte que ela encontra o Derek em uma praia, em uma sequência de episódios que funciona como uma despedida emocional entre os dois. É tudo muito bonito, mas narrativamente diminui o progresso da Meredith pra conceder ao Derek algum tipo de heroísmo. Ele chega a dar a ela uma bênção pra seguir em frente romanticamente com outro homem, algo que ela já estava fazendo sem ele. Eles falam pouquíssimo sobre a carreira dela, sobre o fato de que a carreira dela finalmente avança, sem ele estar do lado disputando a atenção e até roubando tempo e ideias dela pra brilhar no lugar dela. Isso não é adereçado. E de quebra, ele ainda ganha créditos por estar vigiando os 3 filhos dela à distância. Quando a verdade é que ela tá criando todos eles sozinha. Cadê o crédito dela por tudo isso? Como o cara consegue voltar depois de uma briga de bastidor e ainda sair como um grandíssimo herói de topete sorriso perfeito? E, claro que em SVU, a Benson e o Stabler nunca foram casados como Meredith e Derek. Na verdade, eles eram meio que cônjuges de trabalho um do outro, às vezes agindo como um casal mais velho casado há milênios durante as investigações de tanto que eles conheciam, mas o Elliot sempre foi casado com a Kathy e tinha trocentos filhos pra administrar, o casamento dele sempre esteve ali por um fio e a Olivia sempre foi classuda demais pra não se meter em nada disso. Então as insinuações de que eles poderiam ter algo a mais nunca foram pra frente. Até que, quando ele volta pro universo de Law & Order, a primeira coisa que os roteiristas fazem é matar a esposa dele, pra que ele e a Olivia finalmente fiquem juntos. Juro, tá me dando agonia de assistir. Com a Kathy ainda no hospital e sem nada virar romântico entre eles, apenas com o retorno do Elliot pra cena, a Olivia já cometeu uma série de infrações pro seu cargo de capitã pra beneficiar o jeitinho dele de investigar as coisas. Ela, que é conhecida por ser uma policial super caxias, que joga dentro das regras, mesmo quando dói, ela libera o Stabler numa sala de interrogatório com o suspeito de atentar contra a esposa dele, e o resultado é o que qualquer pessoa esperaria, né? O Stabler perde o controle, compromete a investigação, e a Olivia arca com as consequências institucionais disso no lugar dele. E não para por aí. Olivia havia construído ao longo das temporadas, sem o Stabler na sua vida, uma afetividade própria que ela nunca teve. Ela começou a aceitar amor, construiu família, amadureceu como pessoa e como profissional. Com a volta dele, tudo isso começa a perder espaço na narrativa para dar lugar a um arco romântico. Eu tô assim por causa do Stabler, não porque eu sou contra arcos românticos, eu amo arcos românticos. Mas Stabler e Derek, pra mim... Na situação ali, Olivia e Stabler, a série parece precisar que ela regresse para que o casal finalmente aconteça. E não, ainda não aconteceu de maneira efetiva e estável, como outros relacionamentos que ela teve. Até porque, imagino eu, eles não querem fazer parecer que a existência da Kathy ou ainda o luto do Elliot pela esposa foram fatores esquecidos, rapidamente superados na narrativa pelos dois. Mas, de qualquer forma, a Olivia precisa largar a sua vida pessoal, a administração de quem ela é ou se tornou, pra administrar o homem complicado que é o Elliot em sua vida. Na vida real, é isso que sustenta o fato de que as mulheres são mais solteiras, felizes ou viúvas. Porque elas sempre têm que administrar as vidas dos seus homens, seja pessoalmente ou afetivamente. Seja seus filhos, maridos, pais, avós. Dezenas de pesquisas comprovam esse padrão. Que homens se beneficiam mais do casamento em saúde mental e longevidade do que as mulheres. Porque são elas que provêm esporte emocional, trabalho doméstico e carga cognitiva invisível dentro da relação. Na viuvez, são os homens que desmoronam e as mulheres comparativamente respiram. Em Miss Maisel, o casamento da Mid não era o suporte dela, era o que a continha. Quando o Joe vai embora, não por escolha dela, né, ele simplesmente deixa ela pela secretária,
a Midge começa a arrancar as risadas ali no microfone e a dar os primeiros passos na carreira que ela sempre quis. O que esses casos têm em comum não é a morte ou o abandono ou a saída do parceiro em si, mas sim um espaço que se abre quando esse cara sai de cena. E o quanto a narrativa, assim como a vida real, parece precisar desse espaço para deixar a mulher existir de verdade.